fala agora sobre a tragédia em Brasília, a investigação sobre a morte de uma família no Distrito Federal que continua sem solução. Venda de chácara e eliminação de herdeiros motivaram a chacina. E o repórter Bruno Pinheiro recupera o histórico desse crime que impressiona. Durante a investigação, a polícia conseguiu chegar até 5 criminosos envolvidos nesta ação, que acabou vitimando uma família inteira. 10 pessoas foram assassinadas. O crime que chocou o país nas últimas semanas, ele foi arquitetado, um roteiro que começou lá em outubro ainda de 2022. A polícia acredita que há pelo menos 90 dias, a casa que serviu de cativeiro, ela foi alugada. Os criminosos que moravam no mesmo terreno de Marcos, de 54 anos, eles ficaram sabendo que Marcos tinha um interesse, estava negociando a venda da chácara no valor de R$2 milhões. Os criminosos se interessaram em ficar com esse valor e decidiram matar toda a linha de herdeiros da família, incluindo as crianças de 7 anos de idade. No dia 28 de dezembro, segundo a polícia, os criminosos se dividiram e planejaram simular um assalto na casa da família e levar a família inteira em uma residência onde era o cativeiro do criminoso. Com isso, Marcos, de 54 anos, que estava na casa, reagiu à ação criminosa e acabou levando um tiro na nuca. Segundo informações, Marcos, ainda assim, ele foi levado até a casa juntamente com toda a família. Lá, ainda vivo, ele foi esquartejado e enterrado em uma cova rasa no fundo da casa. Segundo informações, o menor que foi contratado receberia o valor de R$5 mil. Olhando a cena, ele ficou assustado ao ver Marcos ser esquartejado, ainda vivo. Ele pulou o muro e desistiu de participar do roteiro de um filme de terror. Mas, segundo informações, o restante da família também estava marcada para morrer. Eles continuaram na casa e foram assassinados. Horas depois, as imagens do circuito de segurança revelam com muita clareza os homens já deixando a residência. Vão até um alto posto de combustível e compram o combustível que seria utilizado para incendiar os 2 veículos com a família dentro dos carros. As crianças, segundo o depoimento de um dos criminosos, elas foram enforcadas, asfixiadas com o cinto de segurança do veículo. A mãe, Elisamar da Silva, de 39 anos, ela também morreu carbonizada dentro deste carro. Os corpos foram ocultados. A polícia recebeu a informação de um dos criminosos, que inclusive Ana Gabriela, de 19 anos, e mais outros 2 corpos estavam dentro de uma cisterna, a pelo menos 5 quilômetros da casa que foi alugada e que era justamente o cativeiro do crime. Quando a polícia chegou no local, sangue às margens de uma cisterna com pelo menos 2 metros de profundidade. Justamente lá estavam os últimos corpos. As identificações já foram realizadas. Os últimos corpos, eles foram sepultados na última sexta-feira aqui no entorno do Distrito Federal. A polícia concluiu que os criminosos estavam interessados em ficar justamente com R$2 milhões à venda de uma chácara dentro de um condomínio. E diante disso, resolveram assassinar uma família inteira. As 10 pessoas que foram levadas até essa residência. Na casa, a polícia encontrou um recado que eles enviaram à família, se eles conseguiriam comparecer naquela noite, inclusive levar as crianças, que o assunto era urgente. Na mesma residência, os policiais também encontraram várias anotações, os cartões e as contas bancárias, inclusive com as senhas e os valores que estavam depositados. Segundo informações ainda de um dos criminosos, as 2 mulheres estavam na residência quando o Marcos, de 54 anos, estava sendo enterrado em uma cova rasa. A polícia continua acompanhando toda essa investigação e ouvindo os criminosos na 6ª Delegacia de Polícia Civil da capital federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Obrigado, Bruno. O que dizer, Fernando Capês, diante dessa barbaridade?
É o que você disse. O que dizer diante disso? Olha, eu trabalhei muitos anos no Tribunal do Júri, fui promotor, ainda estou no Ministério, mas durante 35 anos de carreira, eu confesso para você, eu talvez me lembre de um ou outro caso como esse, mas com essa intensidade, com esse número de vítimas, né? Eu atuei num caso, o Monstro de Batek, estupro e morte de 3 menininhas, o caso bárbaro também, repugnante, repulsivo. E esse aqui me lembra muito, são 7 crianças enforcadas, esquartejamento de uma pessoa viva. Isso não é apenas a motivação torpe, vil, na busca da vantagem econômica, financeira, mais do que isso, que é crueldade, prazer em infligir um sofrimento absolutamente cruel. E a gente vê também tiro na nuca, características de execução, quer dizer, ação absolutamente covarde. Fica difícil você comentar uma coisa dessas diante da legislação pátria. Nós não temos, hoje, no Código Penal brasileiro e na nossa Constituição Federal, autorização para uma pena compatível com a gravidade deste crime. Vão ficar 40 anos presos. Então, quer dizer, o crime ele chega a ter tamanha repulsa, a quantidade de penas que eles receberão é tamanha que eles não vão cumprir. Ficarão no máximo 40 anos presos. Aqueles que forem mais jovens terão oportunidade de retomar a sua vida. Mas o que eles fizeram, pela motivação que fizeram, com os requintes de crueldade e detalhamento que fizeram, é algo que contraria a própria natureza humana. O ser humano é capaz de fazer coisas, já fez, extremamente cruéis. E realmente, quando esse tipo de ação ocorre, a gente fala, isso é fora da natureza humana. Quer dizer, com certeza, animais irracionais jamais chegariam a esse limite. Então, a gente tem que condenar veementemente, exigir uma ação rápida da polícia, uma condenação, que o Tribunal do Júri se reúna rapidamente. Pode ser que vá para júri como homicídio, pode ser classificado como latrocínio e fique no juízo monocrático, ou seja, não haja júri, mas é necessário que haja uma condenação rápida, a imposição de pena, mesmo sabendo que em nossa legislação não há penas compatíveis, proporcionais ao grau de crueldade demonstrado nessa ação.